Então nós vamos continuar tratando das causas, né? Da última vez, no final da aula anterior, nós vimos assim um pouco como Aristóteles vai classificando causas, princípios, elementos, uma classificação que ele muda um pouco de obra para obra, inclusive, né? A noção de princípio é aquilo que vem antes. Causa já não é só o fato de vir antes, mas também o fato de que é uma dependência do ser entre a causa e o causado. Em certa medida, só se dá aquilo que foi causado porque houve uma influência, vamos dizer assim, direta, né, da causa sobre a geração daquele ente. Então vejam, meu cabelo começa a ficar branco, né? Então há aí uma influência, né? Uma influência fisiológica, né? Uma série de aspectos que estão no meu corpo que levam a que vão passando os anos, alguns cabelos meus vão ficando brancos, para alguns começa a cair. Quer dizer, cada pessoa vai ter uma reação diferente, mas eu vejo uma causa que vai gerar uma determinada mudança. Então isso é uma causa, não é? É um princípio e uma causa. Podemos dizer que, então, Aristóteles vai mudar também um pouco a forma de explicar isso, mas para Tomás, se algo é princípio, se uma causa também será um princípio, a gente pode dizer. E hoje nós vamos, inclusive, ver como isso se dá, né, o que significa uma causa ser anterior ao causado, em que medida isso acontece e de formas diferentes. Então, volto a dizer, todo o nosso estudo é uma tentativa de você explicar um pouco como a realidade se comporta. É isso que Aristóteles tenta fazer. E aqui nós estamos nos baseando numa obra de Tomás de Aquino, Os Princípios da Natureza, que é uma espécie, vamos dizer assim, de síntese de uma série de escritos de Aristóteles, uma síntese bastante densa, vamos dizer assim, relativamente curta, né, em que ele pega noções para mostrar como funciona o mundo material, principalmente. Nessa obra, esse é o escopo, esse é o objeto. O mundo material, que na filosofia aristotélica a característica mais forte dele, então não só Platão entenderia assim também, mas a característica mais forte é o fato de estar sujeito à mudança. As coisas mudam, ou uma mudança substancial ou mudanças acidentais, mas aquilo que é material está sujeito à mudança. Haveria uma exceção aí que aqui não vale muito a pena a gente entrar, é todo um campo para se estudar, que seriam os corpos celestes, né? Seriam matéria, mas seriam quase que imutáveis em certo sentido, apesar de serem materiais. Mas a gente não vai estudar isso, inclusive porque hoje, né, já não, inclusive há menos interesse, há um interesse teórico mesmo em estudar esses corpos celestiais. Porque a gente já sabe que os planetas não são assim. Os planetas simplesmente são corpos materiais como os outros, né? Não tem uma especificação, uma categoria diferente dos entes materiais que nós conhecemos. Então, depois que Tomás explica um pouco, faz essa síntese, pegando trechos da física de Aristóteles, da metafísica também, nós entramos aqui em uma série de, vamos dizer assim, de observações que ele faz a respeito da relação das causas entre si. Volto a lembrar, a gente está tratando aqui sempre numa visão aristotélica, né? Nesse ponto Tomás não está sendo original, nem pretende ser, mas é uma visão das quatro causas. A gente já sabe, né? Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Então, como elas se relacionam entre si? Isso é um ponto importante, né? Então, uma primeira ideia que ele fala, que ele observa, Tomás, é que uma coisa determinada, um ente, ele pode ter várias causas diferentes. Usando essas quatro, você pode ter. Então, o exemplo que ele dá é a estátua de bronze. Ela tem, por exemplo, a causa material, que é o bronze que se utiliza para se fazer aquela estátua. E tem também a causa eficiente, que é quem é o artífice, né, o artista que está fazendo aquela estátua. Também podemos falar, evidentemente, tem uma causa formal e tem também uma causa final, porque a causa final é aquela que leva o artista a ir realizando aquela obra. Ele tem uma meta e essa meta guia a própria operação dele. Isso a gente já vai voltar daqui a pouco, mas vejam a relação íntima que existe entre a causa eficiente e a causa final. Já vamos explicar um pouco melhor isso. Também, então, um ente tem várias causas, pode ter várias causas, normalmente tem várias causas. E também acontece de que uma mesma causa pode ser
causa de efeitos de objetos de entes contrários. Aquela mesma causa pode fazer um bem como ela pode fazer um mal. Um exemplo também que Tomás emprega é o comandante de um navio. Ele pode ser tanto causa para a salvação de um navio, então vamos para um navio que está passando por uma tempestade complicada, e a perícia daquele comandante faz com que a nave se mantenha sobre as águas e chegue sã e salva para a meta dela. Mas também a imperícia do navegante, do comandante, pode fazer com que aquele mesmo navio se afunde. Então, num caso, vai ser a presença de um comandante perito que vai fazer com que a nave se salve. No outro, a ausência desse comandante perito, ou porque ele é ruim, ou porque ele naquela hora falhou, ou o que seja, faz com que aquele navio naufrague. Então, é a mesma causa, a mesma pessoa que em situações distintas pode gerar efeitos totalmente distintos. Isso é assim também, né? A gente poderia pensar, né, não é que isso esteja escrito na obra de São Tomás, mas a gente aqui desenvolvendo aquilo, né? Quer dizer, isso daí principalmente a gente consegue observar nas coisas que são artificiais, que o ser humano quem faz. Mas então, eu posso, daquela barra de ferro, fazer uma estátua. Depois eu derreto aquela estátua e faço uma panela, por exemplo. Vocês vejam que é a mesma matéria que está sendo causa de entes diferentes. No fundo, eu posso, de certo ponto de vista, eu posso entender que é a mesma matéria, é o mesmo ferro. De um outro ponto de vista, eu poderia dizer que são matérias diferentes. Olha que interessante, eu poderia dizer que no primeiro caso a matéria que serviu de base foi a barra de ferro, no segundo a matéria foi a estátua, e a matéria não é a estátua. A barra não é a estátua. Então, em certo sentido eu poderia, mas o melhor modo de entender, me parece, seria não, é a mesma causa material. A matéria que está lá, aquele ferro é o mesmo que antes era uma barra, se tornou uma estátua e acabou virando uma panela. Vocês não lembram disso, mas há anos atrás foi roubada do Brasil, da CBF, a taça Jules Rimet, né? Então a taça Jules Rimet era a taça que se dava para o país que fosse tricampeão mundial. Então o Brasil conseguiu, foi o primeiro país a ser tricampeão mundial de futebol. Só que daí não foi bem vigiada a taça, alguém foi e roubou. Então, a gente não sabe o que aconteceu, mas talvez tenha sido derretida simplesmente a taça. Então era ouro, virou a taça Jules Rimet com uma forma e todo um valor simbólico especial. E esse mesmo material depois agora se tornou, vai saber o quê, né? Mas uma coisa. Então, a mesma matéria serviu de causa para entes diferentes. Então, isso também pode se dar. Então, vocês vejam, isso é interessante, a flexibilidade que a gente tem que ter nesses conceitos. A gente não deve pensar como se fosse colocar numa tabela periódica. Não, quer dizer, sempre vai depender do ponto de vista com que você encara, com que você analisa. Cada causa vai ser algo distinto. Nessa mesma trilha, também ele diz que, Tomás, né, sempre com base em Aristóteles, né, que algo pode ser causa e causado a respeito de si mesmo sob aspectos distintos. Então, dando o exemplo, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro o que ele diz, né? Uma caminhada. Vocês vejam que a caminhada ela é causa da saúde como causa eficiente. Nós pensamos, puxa, eu preciso perder peso, ou eu estou com algum problema, vamos dizer assim, meu pulmão, ou inclusive meu coração, é bom que eu faça exercício, porque então, fazendo exercício, eu vou obter uma finalidade que eu almejo. Qual finalidade? Uma saúde melhor. Então, nesse sentido, a caminhada é causa eficiente da saúde, né? Agora, ao mesmo tempo em que a caminhada é causa eficiente da saúde, se eu faço essa caminhada para obter saúde, o que isso significa? Que a saúde é causa final da minha caminhada. Então, a caminhada é causa eficiente da saúde, eu caminho para obter saúde. E qual é a finalidade pela qual eu caminhei? Qual é a causa final que me fez caminhar? A saúde. Então, uma coisa é causa e está sendo causada ao mesmo tempo. Então, vocês vejam, a saúde ela é causada pela causa eficiente da caminhada. Ao mesmo tempo, a saúde é causa final da caminhada. Interessante, quer dizer, uma coisa pode servir de causa e de efeito de outra, uma em relação à outra, dependendo do ponto de vista sob aspectos distintos, como ele fala aqui, né? Onde se nota mais
Não, sim, é bastante importante isso na filosofia aristotélica, que também vai ser na filosofia tomista, essa relação de causas que são causas e são causadas a respeito de si mesmas, né, sob distintos aspectos. Uma situação mais clara em que isso se dá e mais importante, que a gente tem que tirar uma série de conclusões, é na relação entre alma e corpo dos seres viventes. O corpo é matéria, serve como causa material na qual a alma vai servir de forma para surgir o ente. Então, o corpo é a matéria da alma, a gente pode dizer assim, e a alma é a forma do corpo. Isso não deve se entender de uma maneira equivocada. Não quer dizer que a alma é material, não é isso. Mas a alma insere numa matéria. Então, todos nós somos de corpo e alma. Nós temos esse aspecto dual. Os animais também têm. No caso do ser humano ele é mais forte porque no ser humano a alma ela é capaz inclusive de prescindir do corpo e manter a sua existência. A alma humana não se destrói com a degradação do corpo. Ela se mantém. Isso é toda uma discussão filosófica muito bonita, muito difícil, muito importante, né? Uma discussão que sempre houve, né? Não só na filosofia, nas próprias religiões anteriores à filosofia você trata da questão da imortalidade da alma, né? Algo que está muito presente nas várias culturas, e filosoficamente Platão tem um diálogo muito bonito, um dos mais belos, eu acho, e mais fortes que ele escreveu, que chama-se Fédon, que é um diálogo que descreve as horas finais de Sócrates, antes dele tomar o veneno, né, que ele foi condenado, né, à pena de morte de se envenenar, né? Então, o Fédon é um diálogo belíssimo exatamente sobre a imortalidade da alma. E depois, Aristóteles trata da imortalidade da alma mais ou menos. Não fica muito claro como seria isso. A gente vai ter chance de estudar mais para frente toda essa questão quando a gente se debruçar num belíssimo opúsculo de São Tomás, né, que é a unidade do intelecto contra os averroístas. Nesse opúsculo, que é uma pequena obra-prima, São Tomás vai tratar de intérpretes de Aristóteles que tinham uma visão diferente de como seria a relação da alma e a possibilidade da imortalidade. Tomás, sem dúvida, admite a imortalidade da alma, vamos dizer assim. Então, a alma é espiritual, é imortal, mas ao mesmo tempo o corpo é a matéria na qual ela insere. Então, o corpo é a causa material do ente, do ente animado, do ente que tem alma. O corpo é a causa material. Então, ele diz aqui, São Tomás usa essa expressão, né? O corpo é a matéria da alma. E ao mesmo tempo, a alma é a forma, a causa formal da matéria, do corpo. Tanto é assim, gente, que vocês vejam que o meu próprio corpo ele só se mantém como um corpo humano, com essas características, com esse formato, com esse funcionamento, enquanto a alma está presente. No momento em que a alma se separa do meu corpo, a forma que estava aqui deixa de estar, o corpo, o que acontece? Se deteriora. É o cadáver, o cadáver vai apodrecer. É isso que acontece com ele. Então há uma relação dupla, causa e efeito, corpo e alma, assim como há entre caminhada e saúde. Então, isso que a gente vai mostrar, como uma causa está imbricada com a outra. Eu comentava com vocês agora há pouco, né, que a causa eficiente está em relação ao fim, exatamente isso, né? A causa eficiente ela é dita, reconhecida em respeito do fim. Sempre que eu falo que algo é eficiente, eu já estou pensando em relação a uma finalidade. Sempre é assim. Hoje eu estava vendo uma palestra que a pessoa colocou o famoso diálogo que tem na Alice do País das Maravilhas, né, em que a Alice pergunta: puxa, que estrada que eu tenho que pegar para ir para algum lugar? Ela fala, depende de onde. Daí o gato responde, depende de onde você quer ir. Ela fala, tanto faz. Então ele diz, então qualquer estrada serve. Eu falo, mas eu quero alguma que me leve a algum lugar. Ele diz, olha, qualquer uma delas, se você andar bastante, você vai chegar em algum lugar. Então, sempre que eu vou querer pegar um caminho, quero seguir uma estrada, isso só tem sentido se eu tenho uma finalidade. Senão, é indiferente, fica tudo arbitrário. Em certo modo, a gente nota na natureza procedimentos, situações que se repetem, que mostram uma finalidade que está presente nos objetos, como a gente já viu em reuniões anteriores, inclusive sendo essas finalidades inconscientes do sujeito que as tem.
Então, meu corpo está mantendo a sua integridade, mantendo a vida, e eu não estou conscientemente querendo manter minha vida. Assim, não estou controlando conscientemente, simplesmente é um funcionamento biológico. Os planetas estão girando um em torno do outro devido à força da gravidade. Então, todas as coisas estão se sucedendo com padrões segundo leis, ainda que esses entes que estão sujeitos a essas leis, a esses movimentos, não tenham consciência da finalidade, mas há uma finalidade. Tanto que eu sou capaz de prever o que vai acontecer. A finalidade permite isso, né? Onde é que isso vai se dar. Então a causa eficiente ela é dita em respeito ao fim. O fim está em ato apenas na operação do agente. Ele ainda não aconteceu até o final da operação. É algo interessante. O exemplo que eu dei na reunião passada, eu falava da água que nós aquecemos. Então, tem uma água que está a X graus, aumento essa água em 20 graus. Como? Eu coloco em cima de uma fonte de calor. Vamos supor, põe no fogão lá de casa, acendo o fogão, coloco lá a chaleira com a água e começo, né, a fazer com que a água aumente de temperatura. Né? Então, o que está acontecendo aí? Está havendo uma mudança, está havendo uma alteração na água a partir de um objeto que está em ato. Ele já está quente. A água não está ainda quente. Para a água ficar quente, ela tem que se sujeitar à operação de algo que já está atualmente quente, o fogo. Se não houvesse esse fogo, ela não vai sozinha por si mesma subir a sua temperatura. Ela está em potência para aumentar em temperatura. Ela só vai atualizar essa potência se outro agente em ato fazer com que ela passe da potência para o ato. Essa ideia é importante, isso é bastante aristotélico, para se explicar como se dá o movimento. Então, o fim ele está em ato apenas pela operação do agente. A operação do agente vai fazendo com que aquela finalidade que no início era só potencial se atualize. Então, eu quero fazer um café, então vou fazer essa água ficar próximo do ponto de fervura. Então vamos supor que agora a água está na temperatura de ambiente, estamos aqui no Rio, 27, 28 graus, vamos supor que a água está assim, coloco no fogo, ela começa a subir, então está em potência, ainda não chegou no 100, vai atualizando, 40, 60, 80, está atualizando, chegou onde eu quero pela operação, agora está atualmente na temperatura que eu desejo, na finalidade que eu tinha. Aquela finalidade se atualizou, água no ponto de fervura, pego a água e ponho no café. A gente poderia continuar, né? O café, o que é o café, né? O café vai ter uma causa material, vai ser a água mais o pó do café. Vai haver uma mudança acidental, aquela água vai passar até uma série de características que ela não tinha antes a partir do momento que ela passou no coador. O que eu estou querendo mostrar para vocês? A gente pode ver toda a natureza constantemente nessa situação de uma causa dando origem a outra. É isso que Aristóteles tenta nos dar um arsenal filosófico para explicar isso. Para explicar como isso tudo se dá. Então, o fim é considerado, nesse sentido, a causa do eficiente. A causa eficiente, ela age em função do fim, como a gente estava vendo antes naquela situação da saúde em relação à caminhada. O eficiente é a caminhada, a finalidade é a saúde. Então, como para adquirir saúde, em vista de um fim eu comecei a caminhar, o que causou a minha caminhada nesse sentido? Foi a finalidade que eu estou buscando. Então, a causa final, ela é uma causa do eficiente, daquele que age, de quem opera. Ao mesmo tempo, o eficiente é causa daquilo que ele é fim. Aquilo que nós vimos antes, causas em sentido... Causa e causado em sentidos diferentes um do outro, né? Agora, há um ponto aqui que eu acho bem interessante que Tomás fala, ele diz o seguinte, o eficiente ele é causa da finalidade porque é pela operação do eficiente que eu chego àquela finalidade. É pela operação do eficiente que eu chego àquela finalidade. Agora, ao mesmo tempo, não é ele diz, né, não é o eficiente que faz com que o fim seja fim. Vamos voltar, por exemplo, da caminhada e da saúde.
Então, eu adquiro a saúde através da caminhada. Então, a caminhada é causa de eu adquirir saúde. Mas não é a caminhada que faz que a saúde seja uma coisa boa para mim. Então, a causa eficiente, ela age, mas ela faz com que o fim aconteça. Mas não é a causa eficiente que faz com que o fim seja visto como finalidade. Essa é a ideia de Tomás. Não é ela que cria a finalidade, a causa eficiente. Ela reconhece a finalidade e faz com que a finalidade aconteça, aquele fim que eu almejo, ele aconteça. Mas não é ela que faz com que o fim seja fim. Deu motivo de ser fim. Né? É uma coisa sutil, mas é interessante que isso vai ter importância em outros campos da filosofia. Né? Então, o que diz Tomás? O médico faz com que a saúde seja em ato, mas não é ele que faz que a saúde seja fim. Essa eu acho que fica bem. Por que a saúde é nosso fim? Porque a gente vê como um bem que nós mantenhamos a nossa integridade física. É porque o médico disse que isso se tornou fim? Não. O médico reconhece que é bom que seja mantida a minha integridade física, ele sabe qual é o caminho, quais são os meios para eu fazer com que essa integridade seja mantida, então ele vai agir de forma a causar essa finalidade. Então, ele causa a finalidade, ele faz com que a finalidade exista, mas não é ele que faz com que a finalidade seja a finalidade. Tá? Essa é a ideia. Então, vocês vejam que, vamos dizer assim, é bonito isso, porque, lógico, haverá situações um pouco distintas, mas no geral, isso, quem opera a causa eficiente não é ela quem faz com que as coisas tenham sentido. Nós podemos pensar na moral e tudo mais. Né? Quer dizer, não é o homem quem dá o sentido para o bem, para o certo, para o correto, para o perfeito. Essas coisas, de certo modo, a gente descobre examinando a realidade, vendo a forma, vendo a finalidade que as coisas apresentam. E muitas vezes essas finalidades vão depender do que o artista acha, do que o agente, o operador entende, do que ele pensa. Tá? Essa é a ideia. Então, vamos pensar em termos de arte. Né? Quer dizer, uma obra, ela não é bonita porque o escultor acha que ela é bonita. Para mim é bonita, tá assim, eu causei a própria finalidade. Não, não é assim. Independe dele. Ele pode ou não ter sucesso em atingir a beleza, mas não é porque ele diz que a beleza é beleza. Só mostrando um pouco para vocês como, né, realmente é impressionante como essas pessoas foram capazes de pensar em tantas coisas diferentes de uma maneira assim tão... Tudo aqui é fruto de inteligência, né? Eu, se não lesse isso, nunca iria chegar a essas conclusões, mas você vê que um Aristóteles, um São Tomás, são pessoas que são capazes disso, né? Pensando, elas começam a ver a realidade que está aí no dia a dia diante de nós e começam a perceber relações, situações, uma, vamos dizer assim, dependendo da outra, né? E eles expõem isso. Então, olha o que diz também ele agora com relação ao fim. O fim não é causa daquilo que é eficiente, mas é causa para que o eficiente seja eficiente. Ele vai explicar isso. Então, o fim faz a matéria ser matéria e a forma ser forma, pois a matéria recebe a forma apenas pelo fim. Então, por que, vamos voltar no exemplo, por que o artista, o escultor, vai fazer uma imagem de mármore? Por que ele começa a esculpir aquele bloco de mármore que está diante dele? Em vista do quê? Ninguém começa, se a gente visse uma pessoa esculpindo, o que você está fazendo? Ele não vai dizer, não sei. Talvez ele até fale isso, mas daí a gente já sabe que é uma pessoa um pouco louca, e o que vai sair dali pode ser, vai ser só um monte de pedra quebrada, não vai ter nenhum sentido. É difícil, um louco responderia dessa maneira. Uma outra pessoa responde, não, eu estou tentando fazer uma estátua, que olha, eu estou pensando em fazer assim, estou querendo fazer uma cópia, por exemplo, do Davi, do Michelangelo, eu achei bacana, estou fazendo uma cópia pequena aqui. Né? Então, ele tem uma finalidade. A forma, ela surge a partir da finalidade.
ele escolhe aquela matéria em vista da finalidade que ele tem. Então, a matéria e a forma dependem da finalidade. E a causa eficiente eu nem digo, né? A causa eficiente, evidentemente, ela vai operar em vista da finalidade. Então, aí é uma frase que diz Tomás: o fim é a causa das causas, porque a causa da causalidade em todas as causas. Então vocês vejam que é um pouco diferente você ser causa de algo ou ser causa da causalidade daquele algo. Ser causa da causalidade de algo é aquilo que faz com que esse algo seja uma determinada causa. É o motivo porque aquilo passa a ser uma causa em função daquele ente que está sendo feito. Por que eu faço uma imagem de pedra e não faço de areia? Depende. Se eu quiser só fazer um castelo de areia na praia, vou usar areia, não vou usar pedra, não vou usar um mármore. O que torna aquela matéria apropriada para aquele ente é a finalidade que eu quero atingir no final. A forma que vai ser colocada lá, ela será a forma em virtude daquilo, do fim que você deseja agir. E a maneira como você vai operar aquela matéria para colocar a forma e atingir o fim, vai depender do fim. Então, o fim torna as várias causas, ela determina a causalidade das distintas causas. Então, isso, só aqui eu faço uma observação. A causa final, vocês vejam como ela é fundamental em toda a explicação da natureza para Aristóteles. E foi justamente a causa final que, na modernidade, foi aquela afastada como não tendo sentido. Aí eu entendo que por uma certa, vamos dizer assim, algum exagero na própria utilização da causa final, que poderia acontecer também, uma má compreensão que você começa a explicá-la de uma maneira equivocada. Isso eu acho que aconteceu também, mas na modernidade um pouco se tirou a ideia de causas, né, como sendo algo inútil para entendimento da ciência. A filosofia só descreveria, mas não procuraria finalidades. Aí teremos chance de falar sobre esse tema todo, mas aqui só me importa mostrar um pouco a distância que acaba ficando uma tentativa de explicação do universo sem a causa final. Porque para Aristóteles, para a filosofia clássica, a finalidade é a causa das causas. Então, realmente, passa a ser de um modo totalmente distinto de você fazer filosofia, de você querer explicar a realidade que está ao nosso redor. Então, a matéria, agora vamos falar um pouco de matéria e forma. A matéria é chamada de causa da forma. Posso chamar de causa da forma, causa material. Por quê, gente? Por que isso? Porque a forma, ela não é senão na matéria. A estátua, enquanto não estiver no mármore, não é estátua. Só é potencialmente, ou na cabeça de alguém. Só vai se tornar efetivamente estátua quando ela se incorporar naquela forma. Então, um pai e mãe querem ter filho. Então eles já podem, na cabeça deles, já imaginam como vai ser o filho, vai ser assim, vai ser assado, eu vou cuidar desse jeito. Mas enquanto não houver efetivamente, né, a concepção da criança, não tem filho. Não tem filho. Né? Então, a forma precisa de uma matéria para se dar. A alma humana mesmo precisa da forma para nascer. Né? Um animal, tudo mais, né? Uma planta, tudo isso necessita, a forma precisa da matéria na qual ela insere. Então, nesse sentido, a gente fala, a matéria é causa da forma. Lembrando aquela noção de causa que eu falava antes para vocês, é um princípio do qual depende o ser que virá. O causado depende do ser, no ser da causa. Então, a forma depende da matéria para poder inserir e assim existir. Né? E a forma também é causa da matéria, porque a matéria não tem ser em ato senão pela forma. A gente já viu numa reunião anterior aquela noção de matéria-prima que Aristóteles usava, que seria uma matéria anterior a qualquer forma ou a qualquer negação, a qualquer determinação, mas que a matéria-prima não existe em si mesma. Ela é um princípio, ela precisa de uma forma que insira nela para ela começar a ser. Não existe matéria sem forma. Então volto a mostrar aqui aquilo, a relação entre as causas, uma
uma implicando a outra, uma necessitando da outra, sendo causa e efeito ao mesmo tempo sob aspectos diferentes. A matéria e a forma são ditas relativamente uma à outra, e elas são ditas em relação ao composto como partes ao todo. Então vamos pensar a estátua, a matéria e a forma da estátua, o mármore mais aquela disposição do volume que faz representar uma figura ou o que seja, a matéria e a forma. A matéria é uma parte do composto da estátua e a forma é uma parte do composto. Então, como uma parte em relação ao todo, né? A matéria e a forma. Volto a dizer aqui, né, aquilo que a gente já falou, com relação aos seres materiais, o que existe mesmo é o composto. Não existe forma fora do composto e não existe matéria fora do composto. Elas existem juntas. Eu posso falar, por exemplo, que o bloco de mármore existe antes de haver a estátua. Sim, não coloquei aquela forma ainda, né? Mas a estátua de mármore só existe quando houver também a forma do mármore, da forma da estátua. Antes, existe potencialmente, eu posso falar. Como a gente viu comecinho na nossa primeira reunião, o ser em potência é aquele que pode ser, mas ainda não é. E o ser em ato é aquele que é efetivamente. Então, um bloco de mármore, um bloco de qualquer pedra, ele potencialmente é uma imagem. Ele só se tornará atualmente uma imagem quando a forma inserir nele. Então, todas essas noções, acho que acabou um pouco a relação entre as distintas causas. Vamos para um outro aspecto, né, que toda causa, enquanto causa, é naturalmente anterior ao causado. Se o causado depende para ser da causa, essa causa tem que ser anterior a ele. Não tem sentido uma causa posterior, né, ao causado. Agora aí, na sua sutileza, vamos dizer assim, na sua agudeza, a gente pode dizer também, Aristóteles ele vai falar que esse anterior, a causa anterior ao causado, esse anterior pode ser entendido de dois modos. Então, o primeiro, pela geração e pelo tempo. E o segundo, que ele chama pela substância e completude. Então, ou algo é anterior pela geração e pelo tempo, ou pela completude. Vamos explicar isso, né? Quando a operação da natureza, aquilo que está gerando o ente, a causa eficiente, quando a operação da natureza procede do imperfeito para o perfeito, então, a estátua que ainda não está pronta, a criança que está ganhando a forma cada vez mais perfeita de ser humano. No começo ainda é pequenininha, os órgãos estão um pouco desenvolvidos, os membros são pequenos, né? Então ela vai ganhando a forma. Então ela está passando do imperfeito para o perfeito. Então nesse caso, evidentemente, o imperfeito vem antes do perfeito. O imperfeito vem antes do perfeito. Então há uma anterioridade na geração e no tempo. No tempo, você antes é imperfeito e depois você passa a ser perfeito. A água que eu esquentei, antes ela estava fria e daí ela foi se aperfeiçoando. Se eu estou entendendo que adquirir a temperatura que eu desejo é a perfeição, ela vai se aperfeiçoando. Então, antes ela estava imperfeita e ela se torna perfeita exatamente naquela situação que eu almejava quando eu comecei a esquentá-la. Então, segundo a geração e o tempo, o imperfeito é anterior ao perfeito. Agora, ele fala que o perfeito é anterior ao imperfeito quando eu penso em termos de completude e substância. Já vou explicar para vocês o que isso significa. Então, de modo geral, o imperfeito é anterior ao perfeito. De maneira estrita, o ato e o perfeito são anteriores ao imperfeito. Isso é uma ideia aristotélica muito clássica, ele fala, o ato precede a potência. O ato é anterior à potência, ele fala. Mas ele fala, como isso? Então, aquilo que a gente está falando, né? Vamos pensar, uma semente, a semente é anterior à árvore. Então, como é que pode o ato preceder a potência? Quer dizer, ela só vai ser
árvore em ato quando ela estiver crescida, antes ela teve que ser em potência. E aí Aristóteles fala que algo para passar de potência para ato necessita algo em ato anterior que faça aquilo. Vejam, no caso da árvore, eu peguei a semente. De onde veio a semente? A semente veio de uma árvore em ato. Aquela potência da semente, ela é precedida por um ato. Até uma coisa interessante para vocês saberem, a gente vai estudar isso daí quando a gente falar de uma parte muito bonita da filosofia, que é a filosofia do ser vivente, a filosofia do ser humano principalmente. Mas nesse momento, daí, o Aristóteles fala que um dos sinais de que um corpo ele é perfeito, um corpo vivo, é a capacidade que ele tem do quê? De se reproduzir. Vocês vejam que a criança, enquanto ela não atinge a maturidade dos seus órgãos, do seu corpo, ela não é capaz de reproduzir. O ser humano é assim, uma planta, um animal. E quando ele envelhece, porque uma das primeiras coisas que acontece, a fertilidade começa a diminuir. Ou começa a ficar mais defeituosa. Uma árvore velha já não consegue mais produzir nada. Um ser humano muito velho perdeu a capacidade de procriar. Então, você só consegue procriar quando você está em ato. Então, a potência foi precedida por um ato. E também eu posso entender de outro modo. Por que o ato procede à potência? Porque a potência eu só consigo entendê-la em função do ato. Para eu dizer, não, isso daqui está em potência para virar em estátua, eu já estou pensando numa estátua em ato. Ela é o que indica que aquilo ainda está em potência. Eu só consigo dizer, isso aqui não está desenvolvido bastante. Por que não está desenvolvido o bastante? Porque eu já tenho a noção do que é o desenvolvimento. Senão, se eu não soubesse que a semente pode se tornar uma árvore grande, nem teria sentido eu falar que a semente ainda não está desenvolvida. Eu só posso dizer que ela não está desenvolvida porque eu sei aonde ela vai chegar. Eu sei o que é sem ato. Então, em substância e completude, o perfeito precede o imperfeito. Não temporalmente, mas ele precede como o imperfeito está em função, está visando, está buscando aquilo que é perfeito. Né? Então ele fala que de maneira estrita, o ato e o perfeito são anteriores, porque é pelo ato que se converte algo da potência para o ato. E o perfeito é que aperfeiçoa o imperfeito. Você só vai conseguir fazer a estátua ótima como? Se na sua cabeça tiver a ideia, a causa final, onde você quer chegar. Se você já não tem a noção da substância do completo, você não consegue fazer com que aquilo imperfeito se torne completo. Então, a completude precede o imperfeito. Bonito, né? Bonito essa... Né? Então, de certo modo, temporalmente, o imperfeito precede o perfeito. E em termos de substância e de completude, o perfeito precede o imperfeito. Inverte. Então, eu posso falar de anterior, mas em dois sentidos distintos. No nosso pensamento atual hoje, a gente perdeu um pouco a noção dessa ideia de que o perfeito ou o ato precede a potência. A gente já não porque é típica a noção que exige a causa final. Você precisa da causa final para compreender toda essa dinâmica. Se você tira a causa final, tudo já passa a ser simplesmente uma sucessão de movimentos que se dão no tempo. Então, no tempo, eu poderia falar de perfeito e imperfeito. Até sendo mais radical, se eu vou pensar em termos de tempo, não cabe falar de mais perfeito, se eu não tiro a ideia de causa final, por que a criança seria menos perfeita do que um adulto totalmente desenvolvido? Eu não tenho nem critério para dizer isso. É que a gente não perdeu totalmente a causa final, por isso a gente acaba conseguindo tratar disso. Mas se a gente tirasse qualquer noção de finalidade, não teria sentido. Completude, incompleto, nada. Completo é justamente o que atingiu o fim. Então, se eu tiro a noção de fim, não tem nem sentido mais falar de completude. O movimento passa a ser simplesmente algo aleatório, não algo que está visando um determinado estágio ou uma determinada forma. Isso exige uma diferença. E como me parece que a explicação aristotélica é uma explicação muito mais de acordo com o que o homem comum pensa no dia a dia, de como a gente mesmo vive as distintas coisas. A gente procura finalidades, a gente diz que algo está melhor ou pior de acordo com uma meta.
Não viver dessa maneira tem que se forçar um pouco. Hoje em dia há filósofos e pensadores que forçam esse tipo de pensamento, você pode, mas daí você vai ter sérios problemas para explicar uma série de coisas. Né? Então, a matéria, vamos aplicar essa ideia de anterior e posterior em relação a algumas causas. A matéria, ela é anterior à forma pela geração em tempo. Antes eu tenho a matéria, depois que eu vou colocar a forma nela. Anterior é aquilo, né, que é desenvolvido. Né? Aquilo que é desenvolvido, a matéria que eu tenho é anterior àquilo no qual ela se desenvolve. A matéria com a forma determinada, a estátua, vamos dizer assim. Né? Agora, a forma é anterior à matéria na perfeição, porque a matéria apenas tem o ser completo pela forma. O que eu estava falando antes, aplicando na matéria e forma, né, essa mesma noção. Matéria anterior à forma, porque é na matéria que a forma vai inserir. Então tem que já existir a matéria para que a forma insira nela. Agora, em termos de perfeição, a forma é anterior. A forma é anterior à matéria, porque a matéria só tem o ser completo quando ela adquire totalmente aquela forma. Volto a dizer, sempre uma forma relativa, uma forma dinâmica de entender as coisas, uma forma flexível. Né? Poderia acontecer de eu simplesmente parar a estátua no meio. Eu falo, não, o que eu quero é essa forma. Poderia. Quer dizer, nunca a matéria vai estar sem forma alguma, volto a dizer. Eu falar que a matéria tem forma incompleta é em relação àquela que eu quero alcançar. Não quer dizer que no momento ela já não tenha uma forma na qual ela subsiste. Então tem lá uma estátua, comecei a fazer e parei. Tem uma forma ali com uma matéria? Sim. Tem, já tem. Agora é incompleta? Depende do ponto de vista que eu vou ter. Se eu dei simplesmente umas 10 batidas lá e o que eu quero fazer é o Davi no Michelangelo, falta muito ainda, né? Falta muito perfeito. Eu falo, não, mudei de ideia, eu quero que fique isso. Então passou a ser perfeito. Então tudo, o perfeito ou o imperfeito, depende da finalidade que você está buscando. Depende da finalidade. Então eu quero um galeto, não quero um frango inteiro, que eu quero comer um galeto. Então quando chegou no galeto, nesse ponto de vista, já está completo. Incompleto em relação ao frango totalmente desenvolvido, completo em relação ao galeto. Então são exemplos que eu estou, né, para a gente entender. Então, a forma anterior à matéria é na perfeição. Ele fala, a causa eficiente é anterior à causa final pelo tempo. No tempo e na geração. Então, o artista está fazendo a estátua, a operação do artista é anterior à estátua feita, atingir aquela finalidade. Na geração e no tempo, a causa eficiente é anterior à causa final. Agora, aí você já sabe, né? Pela causa eficiente é feito o movimento para o fim. Agora, o fim é anterior ao eficiente enquanto eficiente na substância e no complemento. Por quê? Porque a ação do eficiente apenas é completada pelo fim. Aquilo que eu falava antes, só tem sentido a causa eficiente se eu tenho em vista o fim. Senão nem dá para dizer que ela é propriamente uma causa eficiente. Então, podemos dizer que as duas causas, a causa material e a causa eficiente, são anteriores por via da geração e do tempo. A forma e o fim são anteriores por via da perfeição, ou da completude. Então, vejam como as causas se relacionam, né? Impressionante. Então, acabamos sobre as causas, eu agora queria falar um pouquinho sobre a necessidade, os tipos de necessidade que há. Né? Então Aristóteles fala de duas necessidades, e Tomás repete isso, toma, né? A necessidade absoluta ou a necessidade condicional. Então, necessidade absoluta é aquela que tem que acontecer, não tem como. E a condicional, ela existe porque eu quero atingir um determinado fim. Se eu não quisesse, eu não teria essa necessidade. Então, olha como ele explica isso. A necessidade absoluta é aquela que provém de causas anteriores na via da geração, que são a causa material e a causa eficiente. Então, uma causa necessária, ela vem ou da causa material ou da causa eficiente. O exemplo que ele dá de uma necessidade absoluta, é meio tétrico, é a necessidade da morte. Então, a necessidade da morte, por que nós morremos, gente?
vem da nossa matéria e da nossa causa eficiente também. Eu morro porque o meu corpo já não é mais capaz de manter as operações próprias do ser humano que me mantém vivo. A morte é isso. Quer dizer, o corpo, ele pode... Leva um ferimento, um tiro no coração, por exemplo. Então, se eu quiser um tiro no coração, o que acontece? O coração deixa de bombear sangue para o resto do corpo. Ao deixar de bombear sangue, o que vai acontecer rapidinho no corpo? Entra em colapso. Ele precisa do sangue circulando para poder se manter vivo. Então, se um determinado órgão já não é mais capaz de fazer isso, causa eficiente, não é capaz de exercer a sua operação eficiente, o que acontece com o corpo? Morre. E está ligado à matéria também isso. Então, a necessidade que está ligada à matéria e à causa eficiente são necessidades absolutas. Simplesmente acontece aquilo, acabou. Né? Quer dizer, vai se dar, vai suceder aquela situação. Né? Então, é uma necessidade de matéria, São Tomás diz, uma necessidade de matéria, né? Necessidade da morte. Então, a morte provém da matéria e da disposição dos componentes contrários à vida. A necessidade condicional provém de causas posteriores na geração, provém da forma e do fim. Né? Então, quando nós dizemos que para haver concepção do homem, né, que para um homem ser gerado, precisa haver antes a concepção, ou precisa haver um ato sexual, um ato sexual que se conceba. Então, vejam, é necessário haver um ato sexual condicionalmente para que se atinja aquele fim. Não é que é necessário em si mesmo. Para atingir aquele fim é necessário. Então, isso é uma necessidade condicional. Necessidade relacionada ao eficiente, à finalidade que se busca, à forma que se quer atingir. Né? Então é condicional, porque a mulher conceber não é necessário por si mesmo. Para conceber, ela tem que fazer um ato de geração, um ato sexual. Para conceber, ela precisa disso. Agora, é necessário que ela faça um ato? Se ela não quer ter o filho, não. Ela continua a ser ela mesma e pronto. Né? Então, nesse caso, é uma necessidade condicional, ligada à finalidade, à forma. Né? Então, isso é interessante, ele fala rapidamente dessa necessidade absoluta e condicional, mas ele usa na filosofia dele, em vários momentos, ele vai tratar disso. É uma finalidade absoluta ou é uma finalidade condicional? Né? Então, essa é a ideia, né? A absoluta é aquela que vai se dar necessariamente. Não tem como você fugir dela. Condicional é a necessidade se for para atingir um determinado fim. Mas continua as coisas a existirem em si se não se atingir aquele fim. A situação da morte não é assim, né? No caso, para se gerar, precisa haver o ato, vai haver a concepção. Mas o homem e a mulher, eles independem daquela concepção que eles vão fazer para eles continuarem existindo. Eles não precisam ter um filho para existirem. Agora, no caso da nossa existência, da nossa vida, há uma necessidade de morte. Vai acontecer a morte. Não é uma questão condicional. Ela vai acontecer. Ela está ligada à nossa causa eficiente, à nossa incapacidade de manter aquelas operações. E também podemos dizer, Aristóteles fala, Tomás também vai dizer, tudo que é material tende a morrer, a se corromper, seria a expressão correta, filosoficamente falando. A corrupção é uma característica da matéria. Só faço aqui uma breve reflexão, vocês pensem, toda a questão da morte, que nos dói tanto, mas a morte dos animais, das plantas, do ser humano, no que ele tem de material, tudo isso, só pelo fato da gente ser material, é uma necessidade. Não existe matéria perene. Então, a morte é um poema muito bonito de Machado de Assis, que ele faz toda uma discussão sobre a morte e a vida. Ele contrapõe uma e a outra, mostrando que a morte de um, às vezes, é necessário para a vida do outro. A filosofia aristotélica, de certo modo, ela percebe esse mesmo problema. Darwin vai, talvez, de algum certo modo, vai radicalizar isso, mas parte de uma ideia verdadeira.
que você tem uma certa luta pela vida, que para um sobreviver precisa que outros pereçam. Isso é assim mesmo. Né? Quer dizer, a morte do ser humano é a vitória da bactéria ou de um, pode ser, né, de um vírus que pegou, venceu. O corpo não foi capaz de derrotar aqueles seres que estão dentro do corpo, eles vencem e matam. Então, a vida de um foi a morte de outro. Agora, que o ser corpóreo vai, em algum momento, morrer, isso é uma necessidade absoluta, não uma necessidade condicional. Tomás, agora partindo para a parte final da aula, Tomás fala que 3 causas podem incidir em algo. A causa formal, a eficiente e a final. O exemplo que ele dá para isso, a geração do fogo. Né? O fogo é causa eficiente enquanto ele gera. Ele é causa formal enquanto ele faz ser ato que antes era potência. Né? Ele é forma. Então, como é que eu faço surgir um fogo? Eu pego um fogo aqui e ponho no outro. Então, esse primeiro fogo está sendo causa eficiente desse segundo fogo. Esse segundo fogo que surgiu, ele é forma também. Forma de fogo. E qual que eu quis fazer um fogo? Qual que é a finalidade que eu tinha? Colocar fogo. Então, o fogo também é causa final. Eu comentei com vocês em outras aulas, muitas vezes a causa final e a formal estão muito próximas. Né? A causa final, frequentemente, é a perfeição da causa formal. Quando a causa formal atinge a perfeição, eu consegui o fim que eu almejava. Muitas vezes é assim, nos seres vivos tende a ser assim. Todo o nosso corpo, todo o nosso desenvolvimento, ele está feito para que se chegue perto da plenitude física. Para que vai se direcionando, chegar nessa plenitude e se manter. Até que chega uma hora que você já não tem mais força. Necessidade absoluta, né? Quer dizer, a matéria já vai perdendo força, daí o cabelo branco começa a cair, começa a ficar mais difícil você emagrecer, você se machuca, demora para você se recuperar da contusão, tudo experiência que nós vamos infelizmente tendo com o passar do tempo. A gente pensa que é brincadeira e começa a ver que é assim mesmo, né? Aquela bola que antes você alcançava, você deixa de alcançar, a agilidade que você tinha, você deixa de ter. É a decadência física que começa a acontecer. Então, essas 3 causas, formal, eficiente e final, elas se apresentam, né, elas incidem nas coisas. Né? Então, é fim na medida em que é visado pelo agente, enquanto são terminadas nele mesmo as operações do próprio agente. Fui, coloquei o fogo aqui, começou a pegar o fogo como eu queria. Cheguei na finalidade. Então, fogo bom, agora já posso tirar. Inclusive, vou deixar de operar porque ele por si já vai ser o que eu queria. Fiz a fogueira aqui, por exemplo. Fiz uma fogueira para nos aquecer. Né? E o fim, a gente pode pensar no fim, isso também é outra análise bastante perspicaz do Aristóteles e de Tomás. O fim, ele é duplo. Eu tenho um fim da geração, ou seja, um fim daquela operação, e eu tenho o fim da coisa gerada. A coisa que foi feita, ela mesma pode ter uma finalidade em si mesma. Isso é bem interessante, isso vai ser muito importante para depois entender aspectos também de ética, de metafísica. Vamos dar um exemplo que eu acho que pode esclarecer. Eu sou um artífice e quero fazer uma faca. Qual é a finalidade da minha operação? Naquela matéria que eu tenho, vamos supor, um cabo de madeira, um pedaço de metal com uma determinada forma que eu vou dando, vamos dizer, eu vou trabalhando essa forma para que ela fique como? Com capacidade de cortar. Junto o cabo a lâmina, prendo da maneira que for mais conveniente, de acordo com aquele tipo de objeto, e fiz uma faca. Então, qual que foi a finalidade da minha operação? Fazer uma faca. A faca. A finalidade da operação é a faca. Qual é a finalidade da faca? Cortar. A finalidade da minha operação ao fazer a faca não era cortar. A finalidade da minha operação ao fazer a faca é fazer uma faca. Agora, aquele objeto que eu fiz, qual é a finalidade dele? Cortar. Então, é diferente o fim da operação, aquilo que eu vi chegar, do fim da coisa gerada. Então,
Isso aqui é interessante, né? Quer dizer, como o fim das coisas independe, volto àquilo que a gente falava antes, o fim dos objetos feitos muitas vezes é diferente do fim da operação. Ou do fim de quem, ou a finalidade que tinha em mente quem realizou a operação. Há uma certa autonomia em relação a essas finalidades. Agora, ao mesmo tempo, né, Tomás ele diz uma coisa: o fim da geração coincide com ambas as causas, com a causa da geração e da coisa gerada, quando a geração se dá a partir de um similar na espécie. De uma flor surge uma flor, então daí sim eu posso falar, vamos dizer assim, que a finalidade da geração e a finalidade da coisa gerada é a mesma. Na maior parte das vezes não é similar, principalmente quando aquilo que é gerado não tem a mesma espécie do gerador. Agora, quando aquilo que é gerado tem a mesma espécie de quem gerou, eu posso falar que é similar à finalidade da operação e à finalidade do gerado. O fim coincide com a forma no mesmo indivíduo. Né? O fim, aquilo que eu dizia para vocês, forma e fim no mesmo indivíduo é o mesmo. Então, qual que é a finalidade da rosa? Chegar a ser uma rosa perfeita. Ter uma forma de rosa perfeita. Então, a finalidade dela é quando ela atingir a sua forma perfeita. Então, coincide o fim com a forma, né? Nesse caso, né? No mesmo indivíduo, né? Porque é idêntico no número. O eficiente e a finalidade, eles não são a mesma coisa, eles não coincidem na mesma forma. Quem faz, normalmente, é diferente do que aquele que é feito, né? Também, mesmo no caso de um ser humano que gera outro ser humano, vocês vejam, eles não coincidem no mesmo número, ou melhor dizendo, no mesmo indivíduo. O pai não é o mesmo indivíduo que o filho, mas eles coincidem em quê? Na mesma espécie. Então, interessante, né, essa ideia. Né? No mesmo indivíduo, forma e finalidade coincidem. Forma e finalidade. Eficiente, causa eficiente e finalidade não coincidem no mesmo indivíduo. Podem, em alguns casos, coincidir na espécie. Quando um ser humano gera um outro ser humano, ou de uma flor gera-se outra flor. Então, a flor que gerou não é a mesma que é gerada individualmente falando. Elas são iguais em quê? Como espécies. Tem a mesma espécie. Né? Depois, a matéria ela não coincide com as outras causas, porque ela tem uma noção de imperfeita, porque ela está ligada ao ente em potência. Agora, as outras causas, todas elas têm razão de perfeito, porque elas são em ato. Então é interessante que a matéria ela não coincide com causa nenhuma. Em nada. Ela é diferente. Por quê? Porque ela é em potência e não em ato.